Fala pessoal, boa tarde. Eu acho que ainda é boa tarde. Tudo bom com vocês? Então, vamos iniciar rapidinho porque o assunto é legal e a gente vai demorar bastante para poder falar sobre ele. E eu quero um dia falar que o vídeo vai ser curto e o vídeo ser curto. Ou eu vou parar de falar que o vídeo vai ser curto. Não sei. Vamos lá então. Meu nome é Ivan. Eu sou o Pedro. Bem-vindos ao Duetos. Primeira novidade que a gente vai fazer é a seguinte: eu estou pensando em voltar ao TikTok. E a gente vai voltar ao TikTok com dois acréscimos. Eu vou fazer vídeos tanto com o Pedro, quanto eu vou subornar a Viviane para ela fazer vídeos também para o TikTok, para a gente fazer umas paradas engraçadas. Então eu vou fazer vídeo sozinho, vou fazer vídeo com o Pedro, vou fazer vídeo com a Viviane. E um outro suborno que eu fiz para a Viviane é para a gente voltar a fazer os vídeos de quarta-feira, só que vai ser um pouquinho diferente a ideia dos vídeos na quarta. Como é que vai funcionar? Antigamente, quando eu comecei, meu canal era dividido entre filmes e séries, ideias e algumas informações. Eu vou dar uma analisada, vou verificar qual vídeo não está separado em seu devido local. A gente vai voltar a falar sobre alguns assuntos que são importantes, que seriam as ideias. E por semana a gente vai organizar. Eu e o Pedro, a gente vai fazer uma semana de série, a gente vai lançar um anime, a gente vai dar opinião sobre um assunto importante e a gente vai variando. Só que o que acontece? O Duetos, ele se iniciou com a ideia de que seria um canal meu, mas feito com o auxílio de outras pessoas. O que eu falei com vocês, que eu ia trazer pessoas que sabiam sobre vários assuntos para poder conversar com a gente. Eu não tenho, no momento, um cenário que eu consiga fazer igual eu quero, porque literalmente ia ter como se fosse uma espécie de canal de entrevistas. Ia ter aquele sofazinho pequenininho virado para a pessoa e a pessoa conversando sobre assunto. A gente ia trazer alguém que está fazendo medicina, alguém que está fazendo, sei lá, como é que eu vou dizer? Um advogado para poder conversar, alguma coisa nesse sentido. Pra gente parar com aquela coisa de... Eu tô com alergia, só pra variar. Não é coronavírus, é alergia, eu tenho rinite alérgica. E voltando ao assunto, eu ia trazer assim, sei lá, eu conheço médico, eu conheço gente que tá fazendo direito, eu conheço algumas pessoas. Aí eu traria essas pessoas para poder conversar sobre o assunto. Por exemplo, o Brasil tá passando por essa situação lá do coronavírus, que é uma pandemia. Aí eu traria um médico para poder conversar sobre isso. Eu procuraria uma pessoa que trabalha com administração para a gente poder conversar em questões de como isso vai afetar a economia. Situações nesse sentido, trazer uma coisa mais desenvolvida. Aí de tempos em tempos eu traria essas pessoas. Então o canal mais à frente ele vai ser dividido entre um cenário que a gente vai dar uma modificada depois, eu e o Pedro falando sobre determinados assuntos, sem o apoio de um especialista ou de alguém da área, entrevistas com um especialista da área, aí vai ser eu e a pessoa, e eu resolvi subornar a Viviane no seguinte sentido: a Viviane ela é mais nova do que eu, mais precisamente 16 anos mais nova do que eu. E como é que funciona? A gente combinou de trazer para o canal, aí serão vídeos lançados na quarta-feira, e se der tudo certo, vocês gostarem dos vídeos, a gente vai aumentar o progresso, que seria que a gente vai começar a lançar vídeos 3 vezes por semana, vídeos 4 vezes por semana, até lançar vídeo toda semana. O que vai complicar um pouquinho. Toda semana não, gente, todo dia. Mas aí vai ter que ser um negócio um pouco mais demorado, evidente, porque quem edita os vídeos ou sou eu que edito, ou é o Bruno que edita. Se for lançar vídeo todos os dias, aí eu vou ter que editar uma quantidade maior de vídeos e fica meio complicado fazer roteiro, pensar no assunto, convidar a pessoa, montar as coisas que precisa no cenário, além de editar. Eu precisaria desenvolver um tempo muito grande em cima disso. Mas como que vai funcionar? Eu e a Viviane, a gente vai trazer assuntos da idade dela, né, da galera mais nova, e a gente vai ter uma discussão referente a esse assunto no seguinte sentido: qual é a visão que alguém da minha idade tem sobre um assunto que ela tem. Assim como eu vou trazer coisas da minha época para ela apresentar para ela poder ver o que ela acha, e ela vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um bate e volta entre gerações. Isso vai ser lançado na quarta-feira. Eu não tenho certeza se vai ser nessa, porque eu tenho que terminar o suborno, que basicamente é insistir até ela falar assim. Não façam isso em casa, não é legal. Aí eu falo o que eu faço.
Brincadeira, gente, eu não suborno ela não. Eu chego pra ela e falo com ela, ou tem uma ideia legal, o que você acha? Ela, gostei, então vamos fazer. É mais ou menos assim que é meu suborno. Mas beleza. Como você indicou, foi indicação sua, começa você a falar. Tá bom. Tá, pessoal, a gente hoje vai falar sobre a série da Netflix que eu acho que tá lançando um episódio novo a cada semana, chamado Rugal. Sim. A sinopse da série, bem básica, você olha assim, você fala assim, não me chama a atenção. É um policial que, após ele perder tudo que ele tem, tipo emprego, esposa, então, após a vida dele ser demolida, ele volta numa organização, só que com, acho que é biotecnologia. Sim. Ele começa a resolver crimes usando biotecnologia. Porra! Basicão da série é isso. Basicamente, gente, o que ele quis dizer com volta, a série Rugal, ela é uma série, se eu não me engano, coreana. Ela está sendo lançada agora na Netflix. Então ela não é aquela série que a Netflix comprou a temporada, fez a temporada. A Netflix ela comprou o direito de passar. É diferente. Aquela, tipo, produções Netflix Produções. A Netflix pagou pela temporada e lança-se 12 episódios, 20 episódios, 25 episódios por vez. Agora um streamer, Netflix, o outro lá que eu esqueci o nome, Amazon Prime, Disney, Fox, isso são plataformas de stream. Os streamers lá, bonitinho, eles têm a seguinte questão. Você pode produzir algo seu ou você pode comprar o direito à produção. Então a Netflix ela comprou o direito não é o direito à produção, não, o direito de exibir. A Netflix ela comprou o direito de exibir o Rugal. Só que o Rugal ele é lançado um episódio por semana, então não está pronto ainda. A sinopse por trás da série, né, seria os primeiros minutos da série, é o seguinte: você tem um policial que ele é muito bom, que ele tá atrás da organização Argus. É Argus mesmo, né? Isso. Da Argus. E só que é aquela organização que tem acordos com tudo quanto é lado do governo. Então, a polícia sabe que a organização não presta, mas a organização tem contato com chefe de polícia, tem contatos dentro da polícia, tem contatos no governo. Então, assim, é meio complicado você pegar uma pessoa que seu chefe trabalha para ela. E dá uma treta, porque toda vez que tem uma testemunha contra a Argus vai e mata a testemunha. Então acabou, eles vão, matam todo mundo que está envolvido e matam a testemunha. Aí acontece que ele tá comemorando um ano de casamento e ele não vai para casa, ele vai lá para casa do pessoal da Argus e ele simplesmente chega lá onde, né, o pessoal da Argus não, o pessoal que ia testemunhar e descobre que a testemunha foi levada. Quando ele vê, matou uma colega dele de trabalho, matou tipo 3 policiais e as testemunhas, que é uma mulher e uma criança. Ele fica revoltado, ele vai numa festa que tem um cara da Argus, aí ele vai lutar contra o cara lá, bate no cara, chega um outro membro da Argus, que é o assassino deles, dá um pau nele, e ele toma uma advertência do trabalho, do comissário de polícia. Quando ele toma essa advertência do comissário, ele vai pra casa pra pedir desculpa pra esposa. Ele conversa com a esposa no telefone, compra várias flores pra ela, só que chega na casa dele e a esposa tá morta. Aí o que acontece? Eles fazem a mesma coisa com ele. Eles, tipo, furam os olhos dele, eles espancam ele, furam os olhos. Aí o governo vira pra ele e fala assim: olha, você tá vivo, mas você tá na cadeia. E um cara procura ele e fala: olha, eu posso te dar sua visão novamente, mas você vai trabalhar para mim. Esse é o chefe da Rugal. Quando eu vi a série Rugal com a cara de um sujeito, eu achei que ele era o Rugal. E na realidade não. É uma organização que é vinculada a um hospital foda, que trabalha com o uso de biotecnologia. Na realidade, é a troca de membros que você perde ou de partes do seu corpo por membros biotecnológicos. Aí entra a questão de braço, órgãos internos, os olhos, uma parte da cabeça, alguma coisa nesse sentido. O cara vira e aceita, porque ele quer ter os olhos de volta por causa da vingança contra o pessoal da Argus.
Quando isso acontece, ele descobre que a amiga dele, que ele achou que estava morta, não tá. E para você entrar para Rugal, você é considerado como morto. Você simplesmente deixa de existir, você é considerado morto, eles te enterram e você volta como um agente Rugal. O agente Rugal que eu tô falando é porque é o agente da Rugal, é só uma maneira de falar, beleza? Basicamente o plano de fundo da história é essa. Na minha opinião, o primeiro episódio ele não te chama tanta atenção. Eu levo em consideração assim, a gente tem dois tipos de episódios que me chamam a atenção. Aquele episódio que no final ele me deixa tão agoniado que eu quero assistir o segundo, ou aquele episódio que simplesmente ele serve para apresentar os personagens e mal a história de fundo. Esse também me faz assistir o segundo episódio, porque apresentou os personagens. Eu quero ver se vai falar um pouco mais deles. No caso do Rugal, seria essa segunda coisa. Eles apresentam o personagem, apresentam mais ou menos a história de fundo, vai para os próximos episódios. E tem o terceiro tipo de primeiro episódio, que é aquele primeiro episódio que no final dele eu tô agoniado, mas não é pra ver o segundo, é agoniado pra acabar e eu ir embora. Tipo o Drácula da Netflix. Que foi uma droga. Eu assisti o primeiro episódio assim, nossa, que episódio bosta. Vamos pro segundo, nossa, que episódio horrível. Vamos pro terceiro só na força do ódio. Nossa, que série ridícula. Foi mais ou menos assim. Sua vez. Tá, o personagem principal dela chama Gi Beon. É uns nomes coreanos estranhos. Sim. A menina lá, a parceira dele, que ele pensou que tinha morrido, mas não morreu. Paradoxo. Chama Sung Mi Na. Junta tudo e vira pessoal. Aí no caso do Gi Beon, como ele ficou cego, colocaram olhos biotecnológicos dele. Ou seja, ele tem tipo, praticamente quem jogou e quem joga, ele tem praticamente o celular do Watch Dogs nos olhos. Que ele consegue hackear qualquer arquivo existente. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Além de que os olhos dele têm uma IA, uma inteligência artificial própria deles. Que, ou seja, melhorou todas as habilidades físicas dele ao máximo. Só que no início ele fica meio assim, eu recuperei minha visão, então eu vou só com o que eu tenho. Ele toma um pau do líder da Rugal logo de início. Porque ele quer bancar o sou foda, toma um cacete. Até que ele aprende como o olho funciona. O olho começa a calcular o ângulo dos golpes dos caras para ele conseguir desviar antes do golpe acertar ele. Começa a melhorar ele aos poucos. É porque basicamente o seguinte, lembrando vocês, os olhos eles estão ligados ao cérebro através de nervos ópticos. Esses nervos, eles também funcionam neles, só que você ligar um computador no seu cérebro. Quando você liga um computador no seu cérebro, esse computador ele consegue, em tese, controlar os impulsos que o seu cérebro manda. O que significa que, aos poucos, essa IA ela está controlando o corpo dele para ele aumentar a quantidade de oxigenação. Com isso, ele aumenta a quantidade de batimento cardíaco e a quantidade de oxigênio e nutriente nos músculos. O que o olho vai fazendo com que ele fique mais forte e mais rápido. Só que ele, por questão de orgulho, ele tem uma coisa meio bizarra, que é desligar o modo automático do olho, que seria basicamente aquela coisa assim de... Ele desliga o fato do olho estar controlando coisas pra ele, ou auxiliando ele. Aí toda vez que ele faz isso, ele toma um pau. Porque o cara, ele é meio orgulhoso. Ele tem aquela coisa, eu sou um policial foda, eu sou orgulhoso, eu não vou depender da IA. Só que ele esquece que o corpo dele, o cérebro dele, ele não tem a capacidade de processar as informações do olho. É mais fácil o olho ajudar ele do que ele conseguir coordenar o olho sozinho. Aí dá umas cenas engraçadas dele apanhando ou afins, dele perdendo o controle do olho, dá uns negócios muito bizarros. Mas, então vamos lá. A nota que eu dou pra série até o momento em 4 episódios é um 8. Por quê? Eu não tenho os outros episódios. Então não tem como você avaliar realmente. Por que um 8? Porque eu acho que assim, eu achei a história confusa. Mas não é a história confusa, a história é bem limpa, né? O cara perdeu os olhos, ele ganhou olhos biônicos, ele trabalha para uma organização que tecnicamente não existe, contra uma organização do mal. Esse é o plano de fundo. Mas já sei, a história é confusa no seguinte sentido.
você fica meio sem entender o que está acontecendo. Porque o olho tem falhas que ninguém descobre. Você não sabe se o olho está tendo falha, você não sabe se a IA que está fazendo essas falhas para poder aumentar o controle dele. Você fica sem saber o que está acontecendo. Você começa no chutômetro. Então, assim, a série é excelente. A série vale um 10. Mas até o momento eu dou um 8, porque eu tô esperando que os próximos episódios melhorem essa coisa. Porque fica meio chato. Algumas informações do tipo, você não sabe se só as pessoas da Rugal são os únicos que têm essa tecnologia. Depois você descobre que o hospital é que trabalha com essa tecnologia. Aí você vê a Argus fazendo a mesma coisa. Você vê eles fazendo a mesma coisa. Fica um treco meio solto. No fim das contas, dá a entender que vai ser um tanto de Robocop lutando entre si. Isso me incomodou um pouquinho. Eu acho que faltou, assim... Sei lá, vamos levar em consideração que, na minha opinião, o produtor, ele escreveu o plano de fundo e ele achou que aquele plano de fundo era o suficiente. E o desenvolvimento da história tá deixando um pouco a desejar nos episódios. Porque eu assisti o primeiro e eu esperava muito da história pelo trailer. Então eu tô um pouquinho desanimado. Mas vou assistir todos os episódios? Vou. E depois eu vou chegar aqui e falar num outro vídeo o que eu achei da temporada inteira. Beleza? Eis a minha opinião sobre minha nota. Não, a minha também eu dou um 8, né? Porque tem só 4 episódios, então não dá pra falar muita coisa. Não dá pra eu, nossa, criar dezenas de teorias com 4 episódios. Não dá. Seria a mesma coisa de você começar a querer fazer um vídeo da temporada inteira de Vikings, sendo que você assistiu só os 4 primeiros. Inclusive, a gente tem que continuar assistindo o Vicky. É, tipo, os 4 primeiros é só o quê? É o Ragnar falando que quer viajar. É. Só isso. Mas a série deixa explicar. A falha da Argus é porque eles não têm o carinha lá, o mecânico. Sim. Mas eu falo no seguinte sentido. É porque é engraçado, gente. É uma cirurgia feita com a menina, com um médico, uma menina que é especialista em TI e um mecânico. Aí você imagina que tem um mecânico na sua cirurgia. Você imagina nisso que tem um cara cheio de graxa fazendo a cirurgia pra você. Mas não é. É um menino novinho que entende sobre a mecânica por trás da biotecnologia. Mas o que eu falei no seguinte sentido de que fica confuso é porque você fica assim, tá, a Argus não consegue fazer tão bem porque eles não têm um mecânico. Mas como que eles conseguiram essa tecnologia? Pegando o pessoal do hospital. Mas como é que eles pegaram o pessoal do hospital e não pegaram um cara que tá com a Rugal? É uma coisa que eu falei nos vídeos anteriores. Eu comecei a ficar com um pouco de preguiça desse tipo de roteiro. Daquela coisa assim, tá, eu assisto o primeiro episódio e eu tenho que chutar tudo que vai acontecer, ou tudo que tá acontecendo. Me incomoda. Não, Porque o do mecânico é porque não contou a história dele. Porque você vê que o Gui contou a história dele. O menino lá que que é ligado ao drone, ele contou a história. A mina, a gente já sabe o que aconteceu com ela. Não, E o eu não líder falo. perdeu a irmã também no negócio. Eu não falo nesse sentido. Eu falo que fica que eu tô com preguiça desse tipo de roteiro. É porque, assim, alguns personagens não foram falados sobre ele. Eu espero que fale. Mas a preguiça que me dá é o cara fazer o plano de fundo, igual a série. Plano de fundo, biotecnologia. Acabou. Para uso contra uma organização do mal. Clichêzão do caralho. Mas toda história tem que ter um vilão, então esse clichê vai ter para sempre. Não é um clichê que a gente pode ficar sem. Mas o que me incomoda é assim, excesso de ponta solta. E eu tô com... Por incrível que pareça, eu não sei como canais que tem anos que fazem o que eu tô fazendo há, sei lá, um ano, conseguem sobreviver sem surtar. Ou então os caras começam a fazer a própria teoria para as coisas e eu vou começar a fazer isso, porque senão eu vou desanimar. No seguinte sentido, me incomoda essa coisa de... fica um tanto de ponta solta, eu tenho que imaginar o tanto de ponta solta. É como se o cara fizesse o roteiro imaginando um tanto de furo e ele literalmente virasse e falasse assim, quem vai preencher esses furos pra mim vai ser as pessoas que assistirem. Porque eles que vão pegar, tipo, sei lá, eu não consegui pensar nisso aqui. Então eu vou deixar esse negócio pra lá, não vou tentar consertar essa falha, eu vou continuar escrevendo e essa falha vai ser preenchida pela imaginação de quem assistir. Ter essa sensação me incomoda. E eu tô tendo essa sensação com muita frequência na série. E está me incomodando porque eu acho que é preguiça de roteiro. Porque, assim, tem tudo pra dar certo, velho.
tem tudo. Se falasse assim, que a Argos invadiu o hospital, é um trem que eles perdiam 2 minutos. A galera correndo de um lado pro outro no Não, mas hospital, contou. a Argos chegar... Não, mas não mostrou. Por Não, que não que precisou mostrar, eles contaram que, tipo, de um dia pro outro, toda a equipe do hospital desapareceu. Menos o diretor. Menos o diretor do hospital. Não, o diretor tava, que é o cara que tá fazendo as cirurgias pra Argos, é o diretor. Pois é, e aquele cara que tá lá é o quê? Você falou que tá na... Com a Rugal. Ele é o médico. Ele é o único médico da equipe que não desapareceu. Aí você imagina o seguinte. Aí é onde entra o que eu falei de preguiça de roteiro. Eu sou... Vamos todo mundo, inclusive vocês aí do outro lado, imaginar junto comigo. Que aí vocês comentam lá embaixo o que vocês acharam. Eu sou o chefe de uma organização criminosa foda. Aí eu resolvo que eu quero criar super soldados. A gente só viu isso em Avengers por causa do Soldado Invernal. Aí eu decido criar esses super soldados. E eu sei que tem um hospital, que é o Hospital K, que ele tem essa tecnologia. Eu sequestro todo mundo. É um negocinho que tá na mão. Apareceu o pontinho. Eu sequestro todo mundo. Menos o especialista médico naquilo que eu quero. Eu sequestro um bando de enfermeiro, eu sequestro o diretor do hospital e eu esqueço do médico mais foda da equipe. É tipo eu entrar no hospital do Stephen Strange antes dele ser o Doutor Estranho pra sequestrar todos os neurocirurgiões e eu esquecer ele. Que é só o melhor. Fica um negócio assim que... Por quê? Se eu tenho informação suficiente pra conseguir e poder pra sequestrar um hospital inteiro, tipo, todo mundo de uma equipe que trabalha com a biotecnologia que eu quero, eu vou esquecer do especialista? É literalmente o primeiro na agenda. É assim, vou pegar esse médico. Por quê? Esse médico sabe fazer o meu trabalho. Aí eu pego o resto só pra eu ter como ameaçar esse médico pra ele fazer o meu trabalho. Porque se você reparar, na Argos você tem o diretor do hospital, vários médicos. Eles estão fazendo um tanto de treco errado. Sim. Aí você tem a Rugal com um médico, um especialista em TI e um mecânico. Um único médico que dá um pau no conhecimento em biotecnologia, em trabalhar com esse tipo de coisa, pra todo mundo. Porque você vê a menina da TI é a que configura as coisinhas. O mecânico é o que trabalha com a parte mecânica de movimentação. Mas quem sabe e conhece sobre o que você precisa ter para unir a parte mecânica na parte do corpo, o especialista no para não gerar nenhum tipo de rejeição é aquele médico. É o especialista em implante. Eu pego todo mundo e esqueço do especialista em implante. Mas só que ali mostra, explica. Ele tava aposentado. Aí a Rugal chegou nele antes do cara. Tipo assim, pra proteger você e sua família, você vem com nós. Tipo, Pois é, aí volta aquele negócio que eu falei. Beleza, ele está aposentado. e eliminou os arquivos dele do hospital. Então ninguém sabia nem Antes do aquele negócio. nem que aquele cara tinha sido funcionário de lá. Nem mesmo os funcionários de lá. Sim, ninguém sabia. Incluindo o diretor do hospital que não sabia que ele teve um médico. Eles apagam, tipo, tudo do... Não, Pio. Se apagar o registro do sistema é uma coisa. Agora, se você for reparar, tanto o médico que tá lá na Rugal quanto os outros, o diretor, eles têm aproximadamente a mesma idade. Uma coisa é porque, querendo ou não, galera, eu vou falar agora como a pessoa do TI. A gente tem uma ideia de que quando você apaga os dados de uma pessoa do sistema, ela deixa de existir. Se eu apaguei o CPF dela, ela deixou de existir. Mas a gente desconsidera o uso de memória. Mas não é memória tipo computador, a nossa memória. Se, por exemplo, chegar um hacker e apagar todas as informações do sistema do governo, minha, e eu deixar de existir, tem que levar em consideração o papel que fica na escola, tem que levar em consideração o papel que fica no cartório, porque uma coisa é você pagar o registro do cartório, outra coisa é você pagar o que está escrito no livro. Tem que levar em consideração que você vai lembrar que eu existo.
mesmo que eu não exista no sistema. Você apagar uma pessoa do sistema não significa que você apagou uma pessoa. Ele apagar tudo do sistema não significa que nenhum daqueles médicos conhece aquele cara. Sim, mas aí vem aquela treta que a Rugal faz, do cara ser dado como morto. Então ele foi dado como morto, então o povo fala assim, ele morreu. Tipo, o maior especialista que o Hospital K tinha morreu. Aí ele foi parar na Rugal. Entendi. Levando isso em consideração, funciona. Mas aí é onde eu queria que o pessoal de lá também pensasse. Olha o que a gente acabou de fazer. Falando, tipo, tem determinadas coisas que você fica assim, peraí, como assim? O que tá acontecendo? Aí você pega, não, apagaram a informação. Ah, deram o cara como morto. Ah, fizeram isso. Funciona. Só que aí você percebe, no fim das contas, que a Argus sabe da Rugal. Eles só não sabem onde que estão. Então, assim, onde que eles ficam. Mas eles sabem da Rugal e... Na verdade, no minuto... não. Não, eu falo que sabe no seguinte sentido. A série não ter falado, aí é forçar a amizade. Por quê? O cara apareceu com aquelas máscarazinhas do Rugal, mostrando o cabelo. O vilão do negócio lá, o assassino, ele olhou pro cara e falou assim, fulano tá vivo. É o fulano. Sim, sabe que ele tá Aí vivo. você pega, Mas não ele sabe tá como vivo. nem por quê. Só que ele sabe que ele tá que ele sabe que arrancou os olhos dele. Ele tem olhos. Então, em algum lugar colocaram isso pra ele. O único lugar que tem essa tecnologia é o pessoal do Hospital K, que estão presos trabalhando pra mim. Então, alguém que trabalhou no Hospital K tá trabalhando pra esse cara fazendo esse negócio pra ele. Então, se ele tá vivo, significa que alguém do K que foi considerado como morto tá vivo. E ele sozinho não tem a tecnologia suficiente para isso, o que significa que tem uma organização por trás ajudando ele. Isso é uma coisa que qualquer idiota pensa. Aí chega o ponto, de novo, que eu vou bater no preguiça de roteiro. Porque beleza, o cara, olha, ele tá vivo, eu reconheci ele com essa máscarazinha. O que impede ele de reconhecer a menina com a máscarazinha? Nada. O que impede eles de reconhecer o cara lá, o chefe, que trabalhava pra Argus, que é o cara do braço, se eles já viram ele? Absolutamente nada. Porque se você reconhece um cara que você viu uma única vez na vida, como é que você não reconhece um cara que você trabalhou com ele vários anos? Então, assim, de novo, é o que eu falei de preguiça de roteiro que tá me incomodando. Porque, por exemplo, ele pegou, não fala, ou eu posso até assistir os 4 episódios de novo, não fala em momento nenhum que mataram, tipo, deram sumiço no médico. Lá o que trabalha pra Rugal. Mas aí a gente vira, não, mas eles falam que todo mundo que trabalha pra Rugal morreram. Beleza. Olha a gente dando a solução. Não, mas eles só sabem que o menino tá vivo. Aí o cara, o gênio do crime, esquece de fazer esse cálculo. Olha, ele não tinha olho, agora ele tem. Olha, ele tá mais rápido. Nossa, parece que auxiliaram ele com biotecnologia. O único lugar que trabalha com biotecnologia é o pessoal que eu prendi. Então alguém daquele pessoal que eu prendi trabalha junto com ele. Mas uma pessoa sozinha não tem dinheiro para fazer isso porque é caro. Então logo tem uma organização por trás. É um cálculo de 2 mais 2 dá 4. Não tem como você chegar e falar assim, ele não vai pensar nisso. Ele não vai reconhecer o cara que trabalhou para ele. Claro que vai. Então, no fim das contas, mesmo que eles não saibam que o nome é Rugal, eles sabem que tem uma organização por trás. Sim. Eles sabem que uma galera que está sendo dada como morta não está morta, está trabalhando contra eles numa outra organização. Só que isso é eu que estou pensando. É ele que está pensando. Isso não é colocado na série. Não, sim, é colocado. Tanto que o diretor tá conversando com aquele cara sobre pedir autorização para o pessoal da Rugal poder matar sem ser, colocando assim, colocado na lei. Tá, mas Ele explica, a Rugal é uma organização que nem o governo sabe que ela existe. Poucas pessoas dentro do governo sabem. É normal, é tipo... Tá, você tem uma organização que ela trabalha direto, sei lá, vamos pegar a Inglaterra, direto com o primeiro-ministro. Só o primeiro-ministro sabe que ela existe, o primeiro-ministro, ele coloca determinadas informações que protegem aquilo ali. Ok, isso é falado. Uma pessoa do governo sabe que eles existem. O resto é suposição, Peu. É o que eu tô falando, nesse sentido. Você pega a série, um cara do governo sabe que eles existem, que tem uma organização que ninguém mais sabe. Mas esse cara tem que procurar alguém dentro do governo para poder autorizar a existência.
O fato dela não existir em papel não significa que ela não exista. Porque é só cálculo. Ah, aquele cara não existe em papel, mas ele existe. Alguém tá dando para ele o equipamento que ele precisa. Então é uma organização. Não existe em papel, mas existe. Não tem como o único fato de não existe no papel, mas existe, ser a desculpa para tapar buraco de uma série inteira. Aí já os produtores. Entendeu? A gente tá, tipo, deu meia hora de vídeo. A gente tá mais ou menos uns 10 minutos levando em consideração o seguinte. Estamos tampando o buraco da série, que é uma série muito boa, em cima de questões que, não, um cara do governo sabe que eles existem. No papel eles não existem. Então não tem como a organização criminosa simplesmente chegar e falar, opa, aqueles caras existem, tá aqui a comprovação. Eles não precisam de uma comprovação em papel. É o que eu falei lá como pessoa de TI. A gente, atualmente, tem uma coisa na cabeça da gente que é o seguinte. Se tá na internet é verdade. Se tem uma informação digital confirmando aquilo, é verdade. O Einstein falou uma coisa seguinte, que quando tiver a Terceira Guerra Mundial, a quarta vai ser de paus e pedras. Porque a Terceira Guerra Mundial vai ser literalmente destruindo o mundo da tecnologia. As pessoas vão atacar a tecnologia, vão atacar a internet. Então é basicamente o seguinte, destruíram todos os meios de comunicação digital. Vai sobrar o quê? Pau e pedra. Claro, vai formar arma, bala, essas coisas. Mas o que ele quis dizer com isso é que a humanidade ela tá presa demais no tecnológico. A única comprovação que a gente precisa é tecnológica. Alguém tira uma foto de um ET. ET existe, tá na internet, tem uma foto para isso. Não, mesmo porque são dados. Dados podem ser alterados. Eu posso simplesmente, sei lá, entrar no sistema lá do registro do lugar que eu fui registrado, do cartório, e falar que eu não nasci em 88, falar que eu nasci em 78. Aí eu passo automaticamente de 30 para 40 anos. Porque o sistema tá lá. Mas eu tenho 40 anos? Não. Não dá pra você pegar esses tapa-buraco demais, porque se a série continuar com esse excesso de tapa-buraco, vai ficar chato. Ou começa a explicar, ter uma explicação, e fica um negócio massa, ou eles vão simplesmente ignorar alguns fatores para seguir uma linha. Aí esses fatores são coisas que estão me incomodando, mas a série é nota 10, é excelente. Galera, é isso aí. Terminei meus comentários. Também terminei os meus. Terminou? Então, nota 8, porque eu não vi tudo, mas em outro vídeo sobre outro assunto eu acrescento. Galera, terminei de assistir a primeira temporada de Rugal. Nota 10, a série tá ótima. Então, tudo de bom pra vocês. Curte, compartilha, se inscreve e todas aquelas coisas que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar. Que é ele falando até o próximo episódio. Então, e até o próximo episódio. Fui!